Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Para essa conversa, contaremos com a participação especial da Raquel Alves, editora do Congresso Nacional do Jota, em Brasília. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube, portanto, se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os alertas do Jota em tempo real. Os assinantes do Jota podem formular as perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço mais uma vez ao senador pela atenção com os assinantes do Jota. Senador, o assunto da semana, evidentemente, é a PEC dos precatórios, que o senhor está relatando ali na comissão. A gente vai aqui tratar das expectativas a respeito do seu relatório, claro, mas eu gostaria de iniciar com uma pergunta mais endereçada ali ao líder do governo, né, que tem uma vasta experiência no Senado, está dialogando com todos os partidos, as bancadas, desde a semana passada sobre esse tema. Na verdade, uma pergunta 3 em 1, tá? Mas se eu puder nos ajudar, seria importante. A primeira, o governo tem os votos para aprovação do texto da PEC? A segunda, a tendência hoje, o senhor percebe que é de fatiamento desse projeto? E a terceira, desse primeiro pacote, é a revisão do indexador do teto de gastos, ela pode passar no Senado, ou o senhor enxerga um cenário mais difícil? Bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Fábio, bom dia, Raquel, é um prazer poder participar mais uma vez desse programa que vocês realizam, dessa entrevista, sobretudo para discutirmos a tramitação da PEC dos precatórios. Vamos lá. Em relação às 3 primeiras perguntas sobre votos, na última votação de emenda constitucional no Senado Federal, o governo alcançou a marca de 52 votos. A nossa expectativa para a PEC dos precatórios é construir um apoio entre 51 e 53 votos. Essa é a nossa expectativa. É evidente que, para obter este apoio de 51 a 53 votos, certamente nós vamos precisar aprimorar o texto que veio da Câmara. Nós estamos trabalhando em 4 pontos que foram colocados por diversos senadores. Eu aqui destaco, primeiro, os senadores que apresentaram PECs alternativas e depois se juntaram para oferecer uma alternativa comum. São os senadores Oriovisto Guimarães, Alessandro Vieira e o senador José Aníbal. E também as lideranças dos partidos com assento no Senado Federal, destacando aí as principais bancadas, o senador Eduardo Braga, do MDB, e o senador Delcínio Trade, do PSD. Quais são as sugestões que nós já estamos trabalhando numa redação para que a gente possa voltar entre hoje e amanhã no diálogo com esses senadores na construção desse apoio necessário para a aprovação da PEC dos precatórios? O primeiro é a questão da natureza permanente do programa Auxílio Brasil. O segundo ponto é de que todo o espaço fiscal a ser aberto possa estar vinculado ao pagamento do Auxílio Brasil às 17 milhões de famílias mais pobres do Brasil e aquelas despesas que estão vinculadas à correção do salário mínimo, sobretudo as despesas previdenciárias, as despesas de benefício de prestação continuada, os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação, entre outros. Então, existe uma demanda para que o espaço fiscal possa estar vinculado a determinados grupos de despesa. A terceira é uma demanda que surge do MDB, no sentido que a gente não perca a oportunidade de constituir uma comissão mista do Congresso Nacional para colocar luz sobre a gestão dos precatórios. Essa é uma despesa que deverá alcançar 1% do PIB brasileiro. Ela, quando a lei do teto do gasto público foi implementada, a despesa do precatório era em torno de 17, 18 bilhões de reais. O ano passado foi 46 bilhões de reais, esse ano vai ser 55 bilhões de reais, o próximo ano vai ser 89 bilhões de reais e a projeção para 2023 é 130 bilhões de reais. Portanto, é uma despesa que, pela sua magnitude, requer uma radiografia, um raio-x, um aprofundamento para que a gente possa saber se os precatórios vêm tendo a gestão que deve ter do ponto de vista do equilíbrio
e do zelo com as contas públicas. E quarto, a quarta demanda que nós estamos trabalhando é uma demanda que vem do PSD, no sentido que se dê garantias do regular pagamento dos precatórios do Fundef para os estados que fizeram jus à inscrição desses precatórios durante o ano de 2022. Então, nós estamos acreditando, Fábio, que se esses textos que eu vou retornar para aqueles que nos demandarem durante o dia de hoje e no dia de amanhã, eu tenho a impressão que, se houver uma boa acolhida na proposta de redação que vou oferecer, é possível que a gente, sim, possa ter a construção da maioria dos votos na Comissão de Constituição e Justiça e, por consequência, na semana do dia 30 de novembro, foi a data marcada pelo presidente Rodrigo Pacheco, para que a matéria possa ser deliberada no Senado. Em relação à sua última pergunta, que é sobre o indexador, na realidade é uma pergunta muito oportuna, porque me dá a chance de poder dizer que nós não temos muitas divergências. Na realidade, quando a PEC dos precatórios chegou no Senado Federal, havia uma dúvida se o tamanho do espaço fiscal era o adequado ou não, e, sobretudo, uma preocupação com a utilização desse espaço fiscal. Pois muito bem, na proposta do governo, o espaço fiscal a ser aberto é da ordem de 91,6 bilhões de reais e na proposta alternativa é 89 bilhões de reais. Portanto, não é o tamanho do espaço fiscal que divide as duas visões distintas que tem hoje no Senado Federal. Tampouco é a utilização do espaço fiscal. Por quê? Porque existe essa demanda pela vinculação e o governo está admitindo vincular todo o espaço fiscal a ser aberto com as despesas previamente determinadas, que são as despesas que eu falei, para viabilizar o Auxílio Brasil e para poder fazer face às correções de todas aquelas despesas atreladas à correção do salário mínimo. Portanto, não há divergência nem em relação ao tamanho, nem em relação à utilização dos recursos. O que nos separa? Nos separa é a forma de abrir o espaço fiscal. O governo apresenta dois instrumentos. O primeiro instrumento é a criação do subteto para pagamento dos precatórios, é um subteto que ficará definido em torno de 40, 41 bilhões de reais, e o outro instrumento é a chamada sincronização das correções das despesas obrigatórias que ocorrem em dezembro e a correção do teto do gasto público que ocorre em junho. Tudo passaria a ser feito na mesma data em dezembro. Então, através desses dois instrumentos, o governo chega a um espaço fiscal de 91,6 bilhões de reais. E, por outro lado, a proposta alternativa é que o espaço fiscal seja construído com a excepcionalização do precatório ou não se tocar no conceito da liquidez dos precatórios a nível federal. Ou seja, os precatórios teriam sempre a preferência para serem liquidados fora do teto do gasto público. Essa é a proposta alternativa que está na mesa e que o governo e uma boa parcela do Senado Federal tem dificuldades de aceitar em função de que a despesa de precatório está alcançando níveis nunca vistos ao longo da nossa história. Obrigado, senador. Raquel, bom dia. Bom dia, senador. Obrigada novamente por estar aqui conosco. Eu queria, então, só para entender, para ver se eu não entendi errado, existe uma divergência aí na forma, como o senhor falou. Essa questão vai acabar sendo decidida no voto? O senhor vai apresentar um parecer em que preserva esse cálculo de subteto com sincronização e, se não houver maioria, pode haver destaque, essa questão pode ser tratada separadamente? Não, Raquel. Na realidade, nós estamos em processos de aproximação. Então, eu acho que a primeira semana terminou muito bem. As divergências que circulavam de que o espaço fiscal era excessivo, que iria haver a utilização inadequada dos recursos, tudo isso foi superado e, portanto, criou um ambiente de maior compreensão dentro do Senado Federal. Hoje, a grande divergência se dá em relação a
criar ou não criar o subteto, sincronizar ou não sincronizar as despesas obrigatórias com a correção do teto do gasto público, e se nós devemos ou não excepcionalizar o pagamento dos precatórios como um todo, do teto do gasto público. Na realidade, são essas divergências que nós estamos procurando conciliar. Eu queria aproveitar, Raquel, a sua pergunta me dá a oportunidade, se vocês me permitirem, é que o grande argumento daqueles que defendem de que o precatório fique fora do teto é algo que a gente precisa aprofundar, porque o conceito da liquidez para o pagamento dos precatórios, que é um crédito contra a Fazenda Pública Federal, esse mesmo conceito ele vale também para os precatórios a nível estadual e municipal. Então, um crédito contra a Fazenda Pública Estadual, um crédito contra a Fazenda Pública Municipal, tem que ter o mesmo conceito do crédito contra a Fazenda Pública Federal. Então, o que é que a gente assiste? Eu vou dar os dados do ano passado, que são os dados de que eu disponho. O estoque de precatórios alcançou 190 bilhões de reais. Desses 190 bilhões de reais, 45 bilhões de reais são precatórios contra a Fazenda Pública Federal e 145 bilhões de reais é contra a Fazenda Pública dos estados e dos municípios brasileiros. O governo federal pagou 73% dos precatórios que foram escritos no ano anterior, em 2020. E os estados e municípios pagaram apenas 13,8%. Como é que o Congresso tem enfrentado essa situação de não pagamento dos precatórios estaduais e municipais? Prorrogando. Nós já fizemos uma prorrogação para esses pagamentos para 2024. Depois, agora, recentemente, prorrogamos mais 5 anos para 2029. E também estabelecemos um percentual sobre a receita corrente líquida de municípios e estados que deve ser preservada para atender os pagamentos de precatórios. O que é que nós temos constatado? É que esse percentual é insuficiente para poder dar liquidez ao pagamento dos precatórios estaduais e municipais. Agora, por que isso ocorre? É porque os governadores e os prefeitos alegam que se destinar uma parcela maior da sua receita para pagamento de precatórios, ele vai inviabilizar a programação de políticas públicas como educação, segurança, saúde. Então, esse mesmo conceito se aplica para o governo federal. Por quê? Porque o governo federal, em 2016, 2017, implementou o teto do gasto público. Eu queria até dizer que o problema hoje não é de caixa. O governo federal está tendo uma arrecadação recorde. O déficit público do ano passado, com aquele esforço que nós fizemos de enfrentamento da pandemia, teve um déficit público de mais de 10% do PIB, esse ano vai a zero, mostrando que o governo controlou as suas despesas. A projeção de déficit público para o próximo ano é em torno de 1%, mostrando que as despesas estão sob relativo controle. E mais, a arrecadação federal recorde. Nós temos recursos no Tesouro Nacional. É por isso que a dívida está estabilizada em 81% do PIB, quando muitos imaginavam que ela pudesse ultrapassar a mais de 100% do PIB. Mas o fato concreto é de que o precatório, quando da edição da Lei do Teto do Gasto Público, ele ficou definido como uma despesa primária dentro do gasto do teto público. Então, está se propondo um subteto, porque se você não assim fizer, você não vai ter recursos para a saúde, para a educação, para a habitação, para uma série de políticas públicas que são de interesse da população brasileira. Então, esse é um debate que, de fato, é muito rico, é um debate que deverá avançar. Acredito que a gente possa encontrar uma solução provisória agora, esse ano, mas certamente com a criação da comissão mista, que vai aprofundar o debate sobre a gestão de precatórios, poderão surgir outras ideias para que, de fato, essa questão possa ser resolvida de forma
definitiva. Agora eu queria pedir para o senhor uma gentileza. Toda essa construção que o senhor está fazendo, o senhor já falou dessa possibilidade de fatiamento, os 4 pontos que o senhor pretende fatiar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que se vai dar esse desmembramento. A gente vai fazer como foi feito na PEC da reforma da Previdência, que a gente apresenta uma PEC paralela já na CCJ, ela já começa a tramitar, ou esse fatiamento ele pode acabar sendo uma consequência do que for aprovado em plenário. Que for igual, se promulga, que não for igual, aí na hora da promulgação a gente separa. Vai ser num ambiente de acordo ou vai ser num ambiente de enfrentamento esse fatiamento? Raquel, boa pergunta. Na realidade, nós temos 2 experiências de fatiamento. Uma experiência positiva, que foi o fatiamento ocorrido quando da votação da sessão onerosa, que se separou e depois a Câmara votou e terminou muito bem. Outra experiência de fatiamento foi durante a votação da PEC da Previdência, que também o Senado trouxe uma série de inovações, a PEC foi fatiada e depois a Câmara, digamos assim, arquivou as inovações que foram trazidas pelo Senado Federal. Então, nós temos que aguardar. Na realidade, o meu relatório, ele será um relatório único, ele não vai ter fatiamento, até porque eu, como relator, não tenho esse poder para determinar o fatiamento. Isso é uma decisão do presidente do Senado Federal. Então, o meu relatório é único, é uma proposta única, que será submetida na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, no plenário. No plenário, após aprovado o texto final, que for deliberado pelos senadores, se houver entendimento, e aí quem terá, digamos, o juízo dessa decisão é o presidente Rodrigo Pacheco, se poderá optar para promulgar o texto comum e encaminhar o texto inovado para a apreciação da Câmara dos Deputados. Isso vai depender de 2 coisas, basicamente. Primeiro, uma compreensão por parte das lideranças do Senado em assim fazer. Qual a razão disso? É de que existe também o desejo de boa parte dos senadores de que se possa operacionalizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor dos R$ 400 antes do Natal, que possa atender essas 17 milhões de famílias mais pobres. Então, tem uma pressão para que se agilize a operacionalização do programa, para que as famílias possam ter acesso aos recursos antes do Natal. Então, a primeira é uma manifestação de boa vontade das lideranças dentro do Senado em relação a esse tema. E a segunda é a garantia que a Câmara tem que dar ao Senado Federal, e aí a presença do presidente Arthur Lira, de que a matéria inovada que eventualmente seja desmembrada, fatiada, ela deverá ser apreciada pela Câmara até o final desse período legislativo. Então, são 2 questões que ainda estão por serem encaminhadas, discutidas, mas que não interferem no conteúdo, no mérito do meu relatório. O meu relatório será apresentado com uma matéria única, uma proposta única que será que irá à apreciação na CCJ e no plenário. Senador, eu queria perguntar ao senhor sobre o calendário, porque uma das apreensões hoje, sobretudo no mercado, a respeito da tramitação da PEC, é que, embora, apesar daquela reação inicial um pouco negativa à mudança na revisão do indexador, enfim, ao encaminhamento que foi dado pela PEC na Câmara, hoje é quase que um consenso no mercado de que a aprovação da PEC ela é a melhor, a solução melhor ali disponível, né, politicamente. E existe uma angústia com a possibilidade dela não ser aprovada ou ser postergada esse processo de tramitação, levando o governo a medidas extraordinárias aí para garantir o pagamento tanto do auxílio de R$ 400, até mesmo para a continuidade do auxílio emergencial, eventual prorrogação do auxílio emergencial, que já foi descartado ali por vários atores do governo, mas, enfim, é sempre um tema que aparece e que causa apreensão no mercado. Qual é o calendário que o senhor está trabalhando? Eu tenho falado sobre as datas já em outros eventos, mas acho importante a gente reconstituir um pouco esse passo a passo. Qual o calendário que o senhor está trabalhando aí, tanto na tramitação na CCJ, quanto no plenário, e depois para as consequências, né, para providências que o Executivo tem que tomar para garantir o pagamento do auxílio, como o senhor mencionou, nesses patamares que o Congresso está desejando que ocorra? Fábio, na realidade, eu tenho trabalhado intensamente com o presidente da CCJ, o
presidente senador Davi Alcolumbre. O entendimento que nós firmamos é que eu apresento o meu relatório na CCJ na próxima quarta-feira. É natural que haja pedido de vistas, porque estamos em processo de negociação até o momento da apresentação do relatório. As vistas devem ser concedidas, aí vem a primeira decisão, que depende do presidente Davi Alcolumbre, é conceder vistas por 24 horas ou conceder vistas por uma semana. Essa é uma das alternativas que está posta na mesa. Acho que existe compreensão, sensibilidade por parte do senador Davi para que essa matéria possa superar a deliberação da CCJ o quanto antes. Então, a minha expectativa é que a gente possa conceder vistas por 24 horas e apreciar, deliberar na CCJ numa reunião extraordinária na quinta-feira pela manhã. Na sequência, o presidente Rodrigo Pacheco já definiu que a PEC será levada à apreciação do plenário no dia 30 de novembro, à tarde. Então, nós temos duas opções: encerrar a tramitação na CCJ na quinta de manhã ou, eventualmente, levar para apreciação na CCJ na terça, dia 30, pela manhã, e no plenário à tarde. Então, o plenário será votado em 2 turnos, né, líder, no dia 30? Em 2 turnos, primeiro e segundo turno, a PEC será votada. Então, esse é o calendário que nós estamos trabalhando, essas são as alternativas, são as opções de datas para encerrarmos a tramitação na CCJ e no plenário. Em relação à operacionalização do programa, eu tenho também conversado muito com o ministro João Roma. O ideal para o Ministério da Cidadania é que tudo se encerre no dia 30, porque aí tranquilamente terá um prazo suficiente para que se possa rodar todo o programa e que, de fato, se possa pagar o Auxílio Brasil antes do Natal a 17 milhões de famílias brasileiras. Se, porventura, a proposta aprovada no Senado não for possível ser desmembrada e tiver que ir à Câmara, enfim, paciência, essa é uma situação que está posta e poderá ter que ir à Câmara. Eu tenho falado também com o presidente Arthur Lira, ele prefere que se construa um entendimento, está disposto a firmar um compromisso de colocar a parte desmembrada para rápida apreciação da Câmara, desde, claro, que esteja de acordo com o mérito da parte que seja inovada, e por isso que temos conversado com o relator da Câmara, o deputado Hugo Mota, com o presidente Arthur Lira, para que, na medida que vá avançando o entendimento no Senado, a gente possa manter também a Câmara informada, para que a gente possa chegar com esse assunto resolvido até o final do período legislativo. Pelo que eu entendi da sua fala, aquela proposta que o presidente Bolsonaro fez semana passada de reajuste linear para os servidores, ela não está nesse espaço aí que será aberto pela PEC, é isso? É isso mesmo. Na realidade, eu fui um dos primeiros a me manifestar, na sequência também o presidente Arthur Lira se manifestou. Tem uma demanda que é no sentido de fazer a vinculação do espaço fiscal a ser aberto com essas despesas que eu me referi. Tem demandas de senadores querendo que haja no meu texto uma certa proibição do espaço fiscal ser utilizado para reajuste de servidor. Agora, Fábio, isso não quer dizer que o governo não possa dar reajuste. Pode, mas ele vai ter que ir lá nas despesas discricionárias para poder cortar outras despesas, deixar de atender, por exemplo, investimentos em habitação, investimentos na saúde, na educação, em uma série de áreas para poder tentar atender a necessidade ou não de reajuste ao serviço público federal. Então, da nossa parte, da nossa visão, de que, de fato, esse espaço fiscal que está sendo aberto, ele não é aberto para atender a reajuste do servidor público federal.
Líder, eu queria aproveitar que o nosso tempo está acabando, está bem apertado, eu queria perguntar para o senhor sobre privatização dos Correios. O parecer original foi alterado, houve mudanças, se for aprovado com mudanças, vai ter que voltar para a Câmara. Como que está esse cenário? A gente vai conseguir aprovar a privatização dos Correios nessa sessão legislativa, com mudanças, volta para a Câmara? Como que está essa articulação? Eu Olha, sei que a na prioridade do realidade, senhor é a PEC, mas esse é um assunto que, é, de fato, te chama de atenção. fato, de fato, a gente fez uma tentativa de apreciação na CAI há uns 15 dias atrás, mas o ambiente não estava propício para levar a matéria à deliberação, tanto assim que a gente sugeriu uma alteração no texto do relator para atender umas preocupações de senadores, sobretudo da região norte do país, das cidades de baixa população, no sentido de não ficarem privadas do serviço postal. Então, com essa alteração no relatório, foi concedido novas vistas a esse relatório, e aí, na sequência, chegou a PEC dos precatórios no Senado, que é uma matéria, digamos assim, que o governo tem o mais alto grau de prioridade. Nós vamos avaliar a possibilidade de, no esforço concentrado, voltar o assunto dos Correios para apreciação na CAI, muito provavelmente no dia 30, mas é preciso que a PEC dos precatórios já esteja bem encaminhada para que a gente não esteja dividindo esforços, porque precisamos ter prioridades, e a prioridade nesse momento é a PEC dos precatórios. Obrigada. O senhor falou do esforço concentrado, senador. O senhor está otimista com relação a esses itens aí, sobretudo os itens, as matérias econômicas que estão, enfim, aguardando deliberação do Senado nessa reta final do ano legislativo? O senhor está otimista? Aí tem outros itens sendo debatidos, sendo tramitando, a reforma do imposto de renda, a Raquel mencionou o PL dos Correios. O senhor está, o ambiente é construtivo aí para uma produtividade, digamos assim, do Senado nesse momento em que a economia, inclusive, demanda ali as providências legislativas? O senhor está otimista? Na realidade, nós estamos, sim. Certamente o governo não terá toda a sua agenda deliberada, mas matérias importantes, por exemplo, a lei do câmbio vai ser apreciada no dia de amanhã, que é uma matéria prioritária para o governo, será relatada pelo senador Carlos Viana. Existe uma boa compreensão dentro do Senado Federal em relação a esse tema. Um outro tema que é muito caro para o governo é o projeto de lei sobre cabotagem, que é o projeto de lei BR do Mar, relatado pelo senador Nelsinho Trade, está pronto, deverá ser pautado, se não essa semana, na próxima semana do esforço concentrado. Portanto, estamos com a expectativa que a BR do Mar seja finalmente deliberada pelo Senado Federal. O Senado já votou o marco da ferrovia, que se encontra na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira vai priorizar a deliberação dessa matéria, que é importante para o governo, e temos a PEC dos precatórios, que é a matéria de maior interesse do governo nesse momento, que a gente espera poder chegarmos a um entendimento e ter ela deliberada no dia 30. Tem duas matérias dentro da agenda do governo que nós reconhecemos a dificuldade de avançar. É a matéria do imposto de renda e a matéria dos Correios, que, de fato, nós estamos enfrentando dificuldades. Vamos uma questão ao seu tempo, cada questão ao seu tempo, e fazer uma avaliação sobre essas duas últimas matérias nas duas últimas semanas do período legislativo, para ver se temos ambiente no sentido de voltar a contar com a compreensão das lideranças para que elas possam ser apreciadas. Senador, uma última pergunta. Na última vez que o senhor esteve aqui no Jota, o senhor fez um diagnóstico e uma análise que eu considerei muito pragmática e muito precisa do cenário, do ambiente político. Naquele momento tinha acabado de ocorrer a decisão do Supremo liberando a candidatura do ex-presidente Lula. O senhor disse que o Congresso estava ainda digerindo aquela informação, estava ainda, enfim, avaliando o ambiente. Agora, tem um outro fator que eu gostaria que o senhor analisasse ainda sobre esse aspecto político e de repercussão para o governo, né, sobretudo o presidente Bolsonaro, que, enfim, deve disputar a reeleição, que é a entrada do ex-ministro Sérgio Moro definitivamente na corrida eleitoral.
Como é que o Senado reage? Como é que o senhor avalia esse fato novo, político, se ele impacta na sua avaliação, na perspectiva de reeleição do presidente Bolsonaro? Quais são os fatores que serão levados em consideração aí, tanto pelo Congresso Nacional, que está ainda observando a cena política, mas pelo eleitorado, sobretudo, para tomar sua decisão no ano que vem? Como é que o senhor entende esse processo, essa entrada do ex-ministro Sérgio Moro no processo, as consequências que elas trazem, inclusive para a agenda aí do Congresso? Olha, eu acho que nós precisamos ter uma avaliação um pouquinho mais ampla, independente de candidatura A, B ou C. O que se pergunta é se a terceira via se consolidará ou não, ou se a eleição do próximo ano será uma eleição num ambiente de polarização. Eu prefiro, Fábio, olhar os números das pesquisas de março até novembro desse ano. Se você pegar todos os institutos, Datafolha, pegar IPESP, enfim, todos, Big Data, e todos que têm mais credibilidade, são 8, 9 institutos que têm regularmente publicado os seus resultados de março até novembro. O que é que a gente percebe? Em março, havia um empate técnico entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ali na faixa de 31, 32 pontos entre um e outro. E a terceira via se apresentava ali com 26, 27% dos votos. A gente chega a novembro, o presidente Lula sobe para um patamar em torno de 41, 42%, e o presidente Bolsonaro tem um pequeno recuo aí para a faixa dos 28%. E a terceira via, um recuo para 20%. Então, é preciso aguardar um pouco mais para poder saber se vai ter espaço para essa terceira via. A outra pergunta é se a terceira via se consolida, tira votos de Bolsonaro ou tira votos de Lula. Aí é interessante você abrir as pesquisas, porque não existe terceira via no Norte, não existe terceira via no Nordeste, é muito pequena a terceira via do Centro-Oeste, ela tem um pouco de presença no Sul, mas ela existe mesmo no Sudeste. No Sudeste é que o espaço da terceira via é mais notado, é mais percebido pelo movimento das pesquisas. E como é que está a eleição no Sudeste? Eu estou falando das médias de 8, 9 institutos, não estou me referindo a um instituto em particular. No Sudeste, o presidente Lula tem uma vantagem que eu chamaria de uma vantagem pequena, em torno de 8% em relação ao presidente Bolsonaro. Qual é a minha leitura? A minha leitura é de que, se a terceira via de fato crescer no Sudeste, é possível que o eleitor de Bolsonaro arrependido, que no primeiro momento foi para Lula, ele poderá ir para a terceira via. Então, quem vai perder voto não é Bolsonaro, poderá ser a candidatura de Lula no Sudeste. Porque a vantagem de Lula na pesquisa se dá pela larga vantagem que ele coloca no Nordeste, em torno de 56, 57, contra 18, 19% do presidente Bolsonaro. Então, eu quero acreditar que esse período de março até novembro foi o período mais crítico para o presidente Bolsonaro. Na realidade, nós tivemos aí toda a mídia da cobertura da CPI, nós tivemos aí o problema da inflação de alimentos, a inflação de combustível, a carestia, nós tivemos tudo, digamos assim, de ruim que impacta na avaliação do governo e impacta também, né, no índice de votos para o presidente Bolsonaro. Eu tenho a impressão que, a partir do próximo ano, nós vamos ter um arrefecimento da pressão inflacionária. Você está vendo os dados do Banco Central. A inflação dos últimos 12 meses ultrapassa 10 pontos percentuais, mas a projeção para o próximo ano é em torno de 5, 5,5. Então, a inflação será descendente no próximo ano. Nós temos aí a volta da economia, o crescimento da economia com em torno de 5,5%, o FMI fala em 5,1%, a Secretaria de Política Econômica fala em 5,2%, o ministro Paulo Guedes acredita que vai chegar a 5,5% esse ano, vamos aguardar. O Brasil surpreendeu o ano passado, pode surpreender esse ano, e vamos aguardar como será o comportamento da economia no próximo ano. E nós temos aí um novo componente, que é um componente, de fato, que poderá
fazer alguma diferença no eleitorado do Nordeste, porque mais da metade do Auxílio Brasil vão para as famílias que moram na região Nordeste do Brasil. Então, eu acho que é preciso ter calma, cautela, para saber se haveremos a consolidação da terceira via ou não, ou se nós vamos viver aí uma intensificação da polarização que já está dada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Raquel, você ia perguntar sobre combustíveis, né? Isso, só para encerrar. Eu queria só encerrar perguntando para o senhor a questão de combustíveis, que o PLP 11 está no Senado, o PL 1472 está no Senado. Essa semana a gente vai ter um debate com o presidente da Petrobras participando. Eu queria entender com o senhor, em especial sobre o projeto lá, o 1472, que trata de uma política de preços. O parecer do senador João Paulo acabou com aquela história de criar um fundo, mas sugeriu a adoção de bandas móveis, com uma permissão do uso do imposto, não uma vinculação do uso do imposto de exportação para fazer uma redução da volatilidade do preço dos combustíveis. Eu queria entender, como líder do governo, como é que o senhor está vendo esse projeto? É o momento de votar? Dá para votar? Precisa negociar mais? Talvez fique para o ano que vem? Como que está isso? Bom, na realidade, eu acho que todos nós estamos muito preocupados, o Congresso de forma particular, porque é a Casa do Povo e existe toda uma pressão em relação à volatilidade dos preços na área do diesel, da gasolina, isso impacta todos os setores de produção, então existe sim uma pressão para que o debate possa ser aprofundado. Em relação à proposta que está sendo relatada pelo senador Jean Paul Prats, eu sou radicalmente contra, acho que isso é um caminho equivocado. Se tem algo que deu muito certo no Brasil, foi a retomada dos investimentos do setor de petróleo e gás no Brasil. Todos se lembram do estado do Rio de Janeiro quebrado, da indústria do petróleo parada, do desemprego no Rio de Janeiro, porque é o centro da indústria do petróleo e do gás, repercutindo em São Paulo, no Espírito Santo. Hoje nós temos uma carteira de investimento fantástica, não só na área de exploração, mas em todas as demais áreas da indústria de petróleo e gás. Portanto, eu acho um equívoco que a gente possa criar um fundo de estabilização a partir da criação de um imposto de exportação de óleo bruto. Ora, acabamos de sair da COP26. A grande briga lá na COP26 é se nós deveríamos eliminar o uso do petróleo e do carvão. E depois de muita pressão da China e da Índia, se decidiu não pela eliminação, mas pela redução gradual do petróleo e do carvão. Essa é a realidade do mundo para os próximos 40, 50 anos. Então, essa reserva do pré-sal brasileiro, que é uma grande riqueza que tem que vir para o povo brasileiro, não pode ficar lá no chão. Porque se a gente cria aqui mecanismos, digamos assim, que não são tão atrativos, essa indústria vai para outro lugar, vai para outras áreas. Os investidores vão atrás do petróleo e do gás em outras regiões. Então, eu não mexeria, acho que é muito sensível a adotar a solução que está na proposta do senador Rogério Carvalho. Eu acho muito, muito, muito ruim. Agora, acho que devemos aprofundar, sim, o debate para saber se teríamos outras alternativas. Muito se fala na utilização dos recursos que o governo tem para receber ao longo da exploração da cessão onerosa. Então, se pode fazer uma antecipação desses recursos e, com esse dinheiro, criar um fundo de estabilização para você evitar os choques de preço no curto prazo. Enfim, isso é uma ideia que pode ser aprofundada, mas não mexer com os retornos da Petrobras, com todo o arcabouço institucional que foi criado para a retomada dos investimentos no setor de petróleo e gás. Eu acho que tem coisas que nós precisamos valorizar. Nós estamos, pouco a pouco, caminhando para definir os marcos legais das principais áreas de investimentos no Brasil. Petróleo e gás foi no governo do presidente Michel Temer. Saneamento no governo do presidente Bolsonaro. Olha os volumes de investimento que estão chegando, expressivos,
O investimento na área de saneamento está sendo multiplicado por 10. E vamos agora regular a cabotagem, né? Vamos regular agora o setor ferroviário. Tudo isso poderá significar um novo momento e um novo ciclo para a economia brasileira. Portanto, eu apenas vou torcer por cautela, prudência, mas sem descartar a possibilidade de aprofundarmos um debate para sabermos se poderemos ter instrumentos de fato, enfrentar essa volatilidade dos preços que tem trazido tantos prejuízos para a nossa economia. Fábio? Obrigado, senador. Eu queria agradecer ao senhor pela presença mais uma vez, agradecer a Raquel pelas intervenções, deixar um espaço aí para suas considerações finais. Se o senhor pudesse dar uma mensagem final mais endereçada ali aos nossos assinantes, sobretudo aqueles do mercado, que estão aí apreensivos, acho que todos estamos apreensivos, com relação ao risco fiscal. O senhor acha que esse final de ano vai ser esse mês de dezembro, sobretudo, vai ser um mês de risco fiscal em alta, ou se o senhor, dependendo do Congresso Nacional, evidentemente, ou o senhor acha que o Congresso vai, de alguma maneira, inclusive preocupado com as consequências, né, para as contas públicas que geram inflação, enfim, o senhor sabe desse processo que é um ciclo, né, cíclico, se o senhor entende que vai ser um período de mais estabilidade, de mais equilíbrio, ou se existe realmente essa razão para essa preocupação toda no mercado em relação à explosão do risco fiscal nesse ano, nesse final de ano. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Fábio, essa sua última pergunta me dá a oportunidade de fazer um comentário. Eu tive sexta-feira em São Paulo, tive no Itaú, tive no Santander, tive na XP, conversando, portanto, com os representantes do mercado. E quero dizer que eu acho que existe uma avaliação muito severa e exagerada por parte do mercado em relação à condução da política econômica do governo. Se você tivesse uma empresa, você analisa duas linhas. A linha da despesa, dos custos, e a linha da receita. Você tem que estar de olho nessas duas grandes linhas, que isso é que lhe dará o retorno, a rentabilidade ou não. Se a gente pegar a linha da despesa do governo federal, o governo endereçou duas grandes despesas. A despesa previdenciária, fizemos a reforma da Previdência. E a despesa de pessoal, que é a grande despesa do governo federal, pessoal e previdência. E o governo não deu reajuste aos servidores durante 3 anos. E o governo fez a reforma da Previdência. Por parte da Receita, as revisões estão sendo feitas, o governo, no primeiro ano de 2019, teve um crescimento maior do que em 2018. Depois veio a pandemia, disseram que o Brasil ia ter uma retração de 10%, o Brasil conseguiu ter uma retração de pouco mais de 4%, foi a segunda melhor performance em todas as Américas, perdeu apenas para os Estados Unidos. E agora o Brasil vai ter uma receita, vai ter um crescimento do PIB de mais de 5% esse ano, e está tendo agora arrecadação recorde. Então, eu acho que o governo, em conjunto com o Congresso Nacional, tem produzido resultados que têm criado esse cenário de boa condução da política fiscal. Apesar de que nós estamos num ambiente de muita diversidade. É importante ter essa compreensão. Olha a inflação americana, a maior dos últimos 29 anos, 6,8%. Olha a inflação chinesa, 12%. Olha a inflação alemã. Então, na realidade, essa pandemia criou transtornos muito grandes. É evidente que a gente precisa estar atento, a gente precisa ter cuidado para poder não gastar além do necessário, para não criar despesas permanentes sem cobertura das receitas. Mas eu acho que, ao longo desses 3 anos, o governo deu provas cabal de respeito com o dinheiro público e, sobretudo, de compromisso com a estabilidade fiscal. Então, eu gostaria de ver maior compreensão. Às vezes, existem, digamos assim, análises muito exageradas em relação a determinadas decisões do governo. Mas eu acho que nós vamos fechar o ano
com o Congresso avançando em pautas importantes que devem animar os setores da economia. E eu acredito muito que o investimento privado no Brasil deve voltar com muita força, apesar de ser um ano de eleição, apesar de ser um ano onde sempre tem muitos ruídos, mas eu acho que pelas mudanças que nós operamos ao longo desses primeiros 3 anos, o investimento privado vai voltar com muita força no Brasil e nós teremos condições de ter a inflação sob controle e com as condições de termos um crescimento maior do que está sendo colocado pelo mercado. Alguns falam que está em crescimento zero, outros falam que poderemos mergulhar numa recessão, mas eu acho que o Brasil vai surpreender de novo e nós vamos estar, ao final do ano, vendo que o Brasil deverá ter um crescimento mais entre 1% e 2% do que essas visões mais pessimistas que hoje circulam pelo mercado. Correto, senador. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção com os assinantes do Jota. Obrigado também a Raquel Alves, nossa editora de congresso, pela participação. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas do Jota em tempo real. A todos e todas, um bom dia e uma boa semana.